E aí a gente vai começar a pensar sobre disfunção ovulatória. Disfunção ovulatória mais comum, síndrome do ovário policístico. Pensou em síndrome do ovário policístico, pensou em amenorreia, pensou em hiperandrogenismo clínico ou laboratorial e ovários micropolicísticos no ultrassom, que no primeiro momento a gente eventualmente não vai pedir, tá? Mas aqui na história a gente tá ouvindo. Como sempre foi os ciclos, sempre teve uma história diferente de um ciclo irregular, ou foi depois de X tempo que ela começou a ter assim. Eu sempre tive relação sexual, já tive um filho e agora não tô tendo. Então a gente vai começando a pegar dicas na história, além de cirurgias, outras doenças, outros hábitos, medicações, que também podem estar prejudicando ou inclusive impedindo essa questão, tá? Se a gente for para um exame físico já na primeira consulta com essa mulher, além de avaliar também órgãos, né, reprodutivos, e quando eu falo reprodutivos, eu falo de tireoide, eu falo de mama, eu falo de um exame pélvico, a gente também vai ver com relação à saúde como um todo. Ela é hipertensa, ela é obesa, o IMC, porque todas essas coisas a gente também vai considerar dentro do nosso segmento, tá? Lô, passa pro slide de baixo, por favor. Isso, esse daí. Pode deixar aí rapidinho. Beleza. Se a gente for fazer uma avaliação, um exame físico dessa mulher e a gente encontrar algo, que é algo que a gente pode encontrar, Vinícius? Eventualmente uma formação de canal vaginal. A gente pode palpar uma massa abdominal e ela tem um teratoma de ovário. Podem acontecer infinitas coisas dentro desse exame físico. Mas a gente vai direcionando naquelas coisas que a gente entende que são possíveis e prevalentes, né? A gente não vai revirar essa mulher da cabeça para baixo. A gente vai inicialmente buscar SOP, inicialmente buscar outras questões e se exame físico encontrar ou não coisas, aí a gente vai aprofundar. Bom, e pro homem, o que a gente vai fazer? História clínica. O cabra fala que ele já teve 17 filhos com a ex-esposa e agora não consegue. Diferente, não é uma história que costuma acontecer, né? Ou então ele fala que desde a ex-mulher ele não tinha filho e ele achava que o problema era dela e agora ele não tá conseguindo de novo. Eventualmente, né, tem doenças também na própria história da mulher, né, cachumba, rubéola, que eventualmente podem, inclusive, atrapalhar o desenvolvimento, né, e maturação sexual, pode dar uma orquite, né, no homem, no caso, né, uma oforite na mulher, pode acontecer, não é tão comum, mas pode acontecer. Então, essas histórias, a gente vai pegando e tem que ter paciência. Tem que ter paciência porque, às vezes, é achar uma agulha no palheiro, né, e quem não tem paciência dentro da atenção primária, sinto lhes informar, vocês não deveriam estar fazendo atenção primária, tá? É claro que não significa tolerar várias coisas que a gente vivencia, mas paciência para ouvir, para pegar de novo a história, que já tá passando anos lá no especialista, vocês vão precisar fazer isso na atenção primária. No exame físico do homem, principalmente, além das questões, né, com relação à saúde geral, a gente vai avaliar função, pênis, testículo, né? E ducto deferente, que a gente vai conseguir palpar também. Bom, tá bom. Aí, se a gente tá entendendo que de fato é uma alteração, não encontramos nada ali, a gente vai começar a pensar em investigações a depender de prevalência. Vinícius, muda eu investigar? Não precisava ir correndo, não devia ir correndo com a mulher para engravidar e tal? Óbvio que não. Por que óbvio que não? Porque vão ter várias causas que vão ser reversíveis, eventualmente. Porque vão ter algumas causas que vão contraindicar ela ter nenê, ou contraindicar entre aspas, né? Se a gente estiver falando de uma aneuploidia, de um mosaicismo genético, essa paciente precisa ter ciência disso antes dela seguir as tentativas de gestação, né? Ela precisa ter esse diagnóstico. E não vai ser só, não, vamos fazer implantação, vamos fazer não sei o que, vamos fazer não sei o que. Não, a gente vai precisar fazer o diagnóstico nesse momento, tá? Aí a gente vai avaliar exame laboratorial completo, pra gente ver se tem doenças sistêmicas, doenças hepáticas, doenças renais, principalmente falando de coisas que na mulher podem alterar tireoidopatias, alterações relacionadas à prolactina, associadas a medicamentos, própria FSH, porque aí às vezes a gente vai descobrir que ela é uma falência ovariana precoce. Vamos investigar SOP se tiver história. Eventualmente, o ultrassom transvaginal, que não é obrigatório na investigação, a gente também vai fazer essa solicitação. E aí, o que é curioso? Eventualmente, e aí talvez isso possa ser mais desafiador, para quem não está acostumado, se existe evidência de ovulação, ou seja, uma mulher que parece que de fato está ovulando pela história, está menstruando certinho, regular e
tal, a gente precisa fazer uma análise de reserva ovariana, né? E aí essa análise de reserva ovariana, ela precisa muitas vezes ser justificada, né? Porque se você mentir, digamos assim, para regulação, é porque ela tá com sangramento uterino aumentado, eu nunca vou orientar vocês a fazerem isso. Mas se você fizer uma boa referência, com uma boa justificativa do porquê aquela paciente, com apresentação ABC, com exames que já foram solicitados e com essa avaliação obrigatória naquele momento, muitas vezes a gente consegue uma vaga, mesmo que não seja algo tão fácil de conseguir. E da mesma forma, eventualmente, uma estrossalpingografia. Nossa, Vinícius, mas eu nunca... Às vezes a gente vai ter que pedir a estrossalpingo, né? Porque, enfim, tá no interior e vai ser difícil chegar no gineco, e muitas vezes a gente já poderia ir fazendo esse diagnóstico.